sort of a philosophic concept that a sufficiently advanced civilization would be able to create a simulation. Yeah. And I mean, like the strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago, we had Pong, like 2 rectangles and a dot. That Right. was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality, just indistinguishable. Even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well, let's imagine it's 10,000 years in the future, which is nothing in the evolutionary scale. So given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and there would probably be, billions of such, computers or set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. A realidade é real. No vídeo de hoje eu quero trazer uma conversa que tive com a inteligência artificial do ChatGPT em seus primeiros dias pós-lançamento. Meu objetivo foi tentar entender qual seria a opinião de uma inteligência artificial sobre os meus questionamentos mais profundos sobre a natureza da realidade. Hoje eu trago para vocês uma conversa que julguei interessante com uma inteligência artificial sobre a realidade das coisas. Nesta conversa, eu busco entender a opinião de uma IA sobre se um software poderia ser tão real quanto a nossa realidade em que vivemos. Qual a diferença entre a realidade em que vivemos, se comparadas a um software que simula a realidade? Pois a nível atômico, tanto o software quanto a nossa realidade são feitos de átomos, certo? A realidade em que vivemos é o mundo físico em que estamos imersos e que é composto por objetos materiais, como plantas, animais, pessoas, planetas e estrelas. Esses objetos materiais são feitos de átomos, que são as partículas elementares que compõem a matéria. Já um software que simula a realidade é um conjunto de instruções de computador criado para reproduzir de alguma forma aspectos da realidade. Por exemplo, um jogo de computador pode simular uma cidade, permitindo que o usuário explore essa cidade virtual e interaja com os objetos nela presentes. No entanto, a cidade virtual não é real, e os objetos que a compõem são apenas representações virtuais criadas pelo software, enquanto a realidade é composta de objetos materiais que ocupam um espaço físico e têm massa. Um software que simula a realidade é apenas um conjunto de instruções de computador e não possui massa ou ocupação de espaço. Além disso, a realidade é independente do software e pode existir sem ele, enquanto o software depende da realidade para ser criado e executado. Acho que você não me entendeu. Na camada mais singular de um software, ele não passa de correntes elétricas fluindo por um hardware. Tais fenômenos elétricos são compostos de átomos, que por sua vez têm a mesma origem que a nossa realidade em que vivemos. Então, por este ponto de vista, poderíamos classificar que softwares possuem o mesmo peso de realidade que o nosso mundo físico? Sim, é verdade que a camada mais singular de um software é composta de correntes elétricas fluindo por um hardware, o qual é formado por átomos. No entanto, isso não significa que o software possui o mesmo peso de realidade que o mundo físico em que vivemos. O peso de realidade de um software é diferente do peso de realidade de um objeto físico, pois um software é apenas um conjunto de instruções de computador e não possui massa ou ocupação de espaço. Além disso, o software depende de um sistema de computação para ser criado e executado, enquanto os objetos físicos existem independentemente do software. No entanto, é
software pode ser usado para simular aspectos da realidade de maneira precisa e realista, o que pode dar a impressão de que o software possui o mesmo peso de realidade que o mundo físico. Por exemplo, um jogo de computador pode simular uma cidade com tanta precisão que pode ser difícil diferenciar a cidade virtual da cidade real. No entanto, a cidade virtual continua sendo apenas uma representação criada pelo software e não possui a mesma existência concreta que a cidade real. Se um software não possui massa ou ocupação de espaço, como pode ele existir? Pois sua representação virtual está atrelada a correntes elétricas, e tais correntes elétricas têm a sua devida massa e ocupação no espaço, certo? É verdade que um software é composto por instruções de computador que são armazenadas em um sistema de computação e que são executadas através de correntes elétricas fluindo por um hardware. No entanto, é importante lembrar que o software em si não possui massa ou ocupação de espaço, pois é apenas um conjunto de instruções e não é um objeto físico concreto. Ao contrário de um objeto físico, que ocupa um lugar específico no espaço e tem massa, o software não ocupa lugar algum e não tem massa. Ele é apenas um conjunto de instruções que são executadas por um sistema de computação e que podem ser armazenadas em qualquer lugar, desde que haja espaço de armazenamento disponível. No entanto, é importante lembrar que o hardware em que o software é executado tem massa e ocupa um lugar específico no espaço. Além disso, as correntes elétricas que fluem pelo hardware também têm massa e ocupam um lugar no espaço. No entanto, essas correntes elétricas não são o software em si, mas sim a forma como o software é executado pelo sistema de computação. Sua opinião é bem válida, mas ainda não me é convincente. Tente me convencer com argumentos mais sofisticados. Claro. Aqui estão alguns argumentos mais sofisticados que podem ajudar a esclarecer a diferença entre o software e os objetos físicos. O software é um conjunto de instruções de computador que são armazenadas em um sistema de computação e que são executadas através de correntes elétricas fluindo por um hardware. No entanto, o software em si não possui massa ou ocupação de espaço, pois não é um objeto físico concreto. Em vez disso, é um conjunto de instruções que são executadas pelo sistema de computação para realizar tarefas específicas. A diferença entre o software e os objetos físicos pode ser comparada à diferença entre um mapa e o território que ele representa. O mapa é apenas uma representação do território e não possui a mesma existência concreta que o território em si. No entanto, o mapa pode ser usado para representar o território de maneira precisa e realista, o que pode dar a impressão de que o mapa possui o mesmo peso de realidade que o território. Supondo que eu esteja jogando um jogo qualquer de computador. O jogo é online, e minha internet provém de um roteador wireless. Em algum momento, os sinais provenientes da internet com os dados do jogo em si estarão trafegando pelo ar até serem captados pelo meu aparelho. É praticamente um processo de streaming de dados constante. Durante este processo, eu poderia afirmar que o mundo virtual está interagindo com o meu mundo real? Pois seria algo parecido com multiversos, onde dentro de meu universo, um novo mundo virtual, o universo do jogo, está existindo dentro da camada de existência do meu mundo real. Além disso, os sinais de internet que trafegam pelo ar são compostos de elementos físicos da natureza do mundo real. Então, por conta disso, as instruções que deram origem ao software estão trafegando pelo meu mundo real com o mesmo peso de realidade que os outros meios físicos possuem em minha realidade. Essa é uma questão interessante e filosófica sobre a interação entre o mundo virtual e o mundo real. Vamos explorar alguns conceitos para ajudar a entender melhor esse processo. No contexto de um jogo online, quando você está jogando, o mundo virtual do jogo está sendo processado e executado em servidores remotos. E os dados desse mundo são transmitidos pela internet até chegar ao seu dispositivo, passando por meio
wireless. Em certo sentido, podemos dizer que há uma interação entre o mundo virtual e o mundo real nesse processo. O jogo virtual está respondendo às suas ações e enviando informações de volta para o servidor. E você, por sua vez, está interagindo com o jogo ao tomar decisões e enviar comandos através do seu dispositivo. No entanto, é importante destacar que o mundo virtual existe apenas no contexto do jogo e é uma representação criada pelo software. O mundo virtual não possui uma existência independente do jogo em si. Ele é criado, processado e controlado pelo software do jogo. Quanto aos sinais de internet que trafegam pelo ar, eles são compostos de elementos físicos da natureza do mundo real, como ondas eletromagnéticas, que são utilizadas para transmitir os dados entre os dispositivos. Essas ondas eletromagnéticas são uma manifestação física da transmissão de dados eletroeletrônicos, mas os dados em si, que são as instruções do software do jogo, não possuem massa ou ocupam espaço. Portanto, embora haja interação entre o mundo virtual do jogo e o mundo real, é importante distinguir que o mundo virtual é uma criação do software e não possui uma existência independente. Ele existe apenas dentro do contexto do jogo e depende da execução do software em servidores remotos para funcionar. Por fim, podemos ver que há uma interdependência entre o mundo virtual e o mundo real, e a experiência do jogo ocorre em um espaço híbrido, em que elementos físicos do mundo real, como a transmissão de dados, são utilizados para possibilitar a interação com o mundo virtual do jogo. É inegável que a inteligência artificial me deu respostas bem consistentes, a ponto de me fazer questionar mais ainda. Pois, mediante as suas respostas, eu entendo o que ele quis dizer referente ao software não ter o seu devido peso de realidade em si. Acredito que quando ele se refere a isso, ele quer dizer a respeito de que as instruções do software em si, que são produzidas através de toda uma lógica humana para se atingir um objetivo, este em questão não possui peso de existência dentro de nossa realidade. Tudo não passa apenas de um mapa, como no último exemplo que ele deu. A realidade em si está apenas na camada mais física do software, que seriam suas correntes elétricas fluindo pelo hardware. Entretanto, segundo ele mesmo, quando chegamos nesta camada física, o software em si deixa de ser o software, com toda aquela arquitetura lógica como se fosse uma coisa só, e apenas passa a ser pulsos elétricos isolados que não têm nenhuma correlação com a consistência lógica de um todo que aquele software produziu. Além disso, o fato de que a manifestação do software é totalmente dependente do nosso mundo real, em minha opinião, faz a inteligência artificial sempre afirmar e defender a tese de que um software nunca será real por conta desta dependência. No final, este assunto me parece mais uma questão de diferentes pontos de vista para interpretar as coisas. A minha opinião é mais inclinada a acreditar que um software e a nossa realidade possuem o mesmo peso de realidade, pelo simples fato de que entidades do nosso mundo real, ondas de rádio, elementos atômicos como átomos, etc., são usadas a nível físico para representar os sistemas que criam o mundo virtual. Sem eles, o mundo virtual não existiria. Entretanto, por outro lado, dentro da visão que a inteligência artificial propôs, o fato de que os sistemas de software não possuírem a sua existência de forma independente da nossa realidade e o fato deles existirem somente dentro do seu contexto, os fazem ser entidades abstratas sem nenhum peso de realidade, se comparados ao nosso mundo real. Encerramos este vídeo por aqui. Agradeço muito por ter assistido. Te vejo em breve no próximo vídeo do canal Um Questionador.